Para saber se está dando lucro ou prejuízo, você precisa entender qual regime que você vai apurar esse lucro ou prejuízo. Porque se não fizer de forma adequada, o que vai ser produzido não é uma informação, mas sim uma desinformação. Que pode ser pior do que se pensa. Porque quando você acha que tem uma informação de qualidade e a informação está errada, a sua decisão pode ser errada. Então, por isso é importante identificar e entender a ferramenta, os processos necessários para ter uma boa decisão. Olha só, e para isso eu vou explicar o regime de caixa de competência. Entender esses dois regimes é fundamental para entender como as movimentações financeiras e operacionais elas impactam a saúde da empresa e como você pode fazer para utilizá-las no processo decisório. Uma coisa é a movimentação operacional, quando o fato acontece. Outra coisa é quando o desembolso ou a entrada financeira acontece. Uma coisa mostra a origem do fato, outra coisa mostra a consequência. Percebam que tomar uma decisão com base num ou no outro pode fazer toda a diferença. Imagine que vocês têm um problema de saúde. Você atacar a consequência pode ser necessário. Imagine que você está com inflamação, está com dor e todo aquele desconforto. Você tem medicamentos para combater a consequência. Não é importante combater a causa para sanar o problema. O corpo mesmo, a consequência, ele tende a resolver só pelos seus próprios exércitos. Você facilitar essa área pode ser interessante no sentido do seu bem-estar, mas você resolver a causa do problema pode ser fundamental para você se o seu corpo não estiver dando conta suficientemente sozinho. Na empresa também. Se você estiver combatendo somente as consequências, pode ser que a sangria esteja em plena erupção. E aí você combate a consequência da anemia, mas não combate a saída do sangue. Percebe, então, a importância disso nas organizações? Então, por isso que é importante nós entendermos a origem, como funciona, onde que está a origem dos fatos e as consequências dos fatos. Então, nós vamos entendermos hoje regime de caixa e regime de competência. O regime de caixa, então, ele foca no registro dos fatos das transações quando efetivamente entra ou sai dinheiro do caixa. Isso significa o quê? Que eu estou olhando a consequência, não a causa. A consequência ela é importante. Eu não posso olhar somente o fato e não olhar a consequência desse fato, porque muitas pessoas se esquecem hoje, inclusive politicamente falando. As duas coisas são relevantes. Então, esse regime de caixa, ele é relevante para a análise do fluxo de caixa, ou seja, a questão da liquidez das empresas, ou seja, eu terei dinheiro para pagar os meus compromissos futuros e presentes? Sobrará, faltará dinheiro? Quais as ações que eu preciso tomar em função disso?
Então, esse regime, ele é importantíssimo também. O regime de competência, ele contabiliza tanto receitas, custos e despesas, quando elas são geradas, quando de fato acontecem. Então, esse é fato, competência, quando a coisa efetivamente aconteceu, ou seja, a origem, a causa. Então, pelo regime de competência, quando as coisas efetivamente acontecem na empresa, na organização. Ele é importante porque identificar a questão da performance da empresa ao longo do tempo, quando as coisas efetivamente acontecem. E a partir disso, eu consigo fazer uma análise de longo prazo e me preparar, antecipar para possíveis situações que já serão e são esperadas. Eu vou citar um exemplo para vocês. Imagine o seguinte: um comércio que em dezembro é o mês que mais vende. Por exemplo, confecções. Essas lojas, o mês que mais vende é dezembro, certo? Qual é o impacto, qual é o fato, a situação que acontece? As pessoas, normalmente, elas compram parceladamente, ou seja, compra em dezembro, paga em janeiro, fevereiro, março e abril. Certo? Pelo regime de caixa, quando registrado pelo regime de caixa, você tem a informação janeiro, fevereiro, março e abril. Foi quando o fato aconteceu? Não. Mas a movimentação vai aparecer nesses meses. Agora, imagina o seguinte: aí o gestor olha e fala, em janeiro eu preciso me preparar porque tem um fluxo significativamente significativo. Então, ele faz os pedidos para chegar na loja em janeiro, em fevereiro, em março. Mas o fato não já aconteceu em dezembro, ou seja, ele não vai estar preparado com as mercadorias necessárias para atender as possíveis vendas. Por isso que, pelo regime de competência, o registro é feito quando? Em dezembro. Porque quando o for olhar os relatórios, ele vai olhar que em dezembro tem uma grande quantidade de vendas. Então, preciso me preparar com antecedência para quando chegar em dezembro, eu tenha disponível para venda o que os clientes precisam para as suas compras. Entenderam a importância desse processo, desse registro, da contabilização e apuração do regime de competência? Então, o regime de caixa foca nas transações. Quando entra e sai o dinheiro da empresa. Não precisamos adotar o regime de caixa para prever, analisar e gerenciar o fluxo. Lembra que a conta caixa é um dos itens de todo o nosso processo. E hoje, com o avanço da tecnologia, nós temos todo o ferramental que permite fazer um controle completo, detalhado, projetado das transações financeiras presentes, analisando o passado, projetando e entendendo e analisando o futuro também. Já o regime de competência, ele contabiliza as receitas de empresa quando elas são geradas. Pagou, recebeu? Não interessa. Eu analiso o fato que aconteceu para poder entender o fato e, a partir desse entendimento, eu tomar minhas ações
de decisão que permitem um maior grau de acerto, de assertividade, de acurácia. Então, resumindo, o regime de caixa, tanto receita e despesas, são contabilizadas no recebimento e no pagamento. Pelo de competência, não. São registradas quando o fato ocorre. Por exemplo, um salário de alguém, salário do mês de janeiro, normalmente ele é pago em fevereiro, certo? Pelo regime de competência, que é o que as empresas utilizam no Brasil para a apuração do seu resultado, lucro ou prejuízo, o salário de janeiro é registrado em janeiro, quando o fato efetivamente ocorreu. Então, eu registro o salário de janeiro, pagou? Não. Eu registro salários a pagar lá no balanço, ou seja, uma dívida. Dia 5, quando paga, dia 8, você vai lá e dá baixa dessa dívida, mas a despesa já está lançada no mês de janeiro. Então, esse é o lançamento certo. Independentemente, aluguel de janeiro, pago em fevereiro, você faz o lançamento quando? Como você faz se não pagou? Debita a despesa e credita uma conta a pagar daquela situação. Ou seja, você registra o fato quando ele aconteceu e mostra lá, estou devendo o aluguel. Quando paga, tu dá baixa do aluguel e tira dinheiro do caixa. É assim que funciona. Esse processo, ele é importante, então, entender quando o fato efetivamente ocorreu e, a partir desse entendimento, eu possa decidir sobre as causas, gerenciar as causas e não somente a consequência. Então, vamos analisar aqui alguns impactos do regime de caixa e competência nas decisões financeiras. O que acontece com o regime de caixa? Ele prioriza a liquidez. A liquidez é a capacidade de você pagar os seus compromissos. Por exemplo, se você for buscar empréstimos e financiamento no banco, uma coisa que eles vão olhar é a liquidez. Ou seja, você tem capacidade de pagar o dinheiro que você está pedindo emprestado para mim? A resposta for não, você não terá o dinheiro. Então, ele é bastante simples, mas ele não mostra o lucro quando de fato aconteceu. Então, tem empresas que só controlam a caixa. Qual que significa isso? Não sabe o peso. Não sabe. Já o regime de competência, ele é extremamente útil para decisões que fornecem uma visão precisa ser da lucratividade do desempenho do negócio, o que, por consequência, ele é fundamental para decisões de longo prazo, como planejamento estratégico, análise de investimento, avaliação da performance financeira. Você quer saber a sua performance, se ela está dentro do esperado, dentro daquele estipulado, projetado? Aí você precisa conhecer sobre essa questão do regime de competência, que é a partir disso que você vai fazer a medição. O impacto
esse regime, primeiro, é uma questão de compliance. No Brasil, que normas internacionais contábeis, você tem a obrigação de apuração do resultado pelo regime de competência. Então, isso é uma questão de compliance, de governança corporativa. Então, olha só, o regime, ele tem impacto nas decisões, a escolha, nas decisões de liquidez e capital de giro. Lembrando, quando eu digo que nas empresas, nas pequenas, você pode escolher, do ponto de vista de registro contábil, não. Estou falando do ponto de vista gerencial. Do ponto de vista gerencial, você pode escolher qualquer tipo de regime de preferência, da preferência do gestor. Embora eu alerto que a ausência de informação de regime de competência deixa uma coisa mais frágil, mais ineficiente, para usar uma palavra mais suave. Vejamos, então, o regime de caixa de competência, fazer uma escolha entre um e outra, ele vai incorrer em qual necessidade de informação você precisa. Que a gestão do negócio ela deve ser pensada como um todo, então você precisa ter toda a informação necessária, quando necessária, no tempo certo. A escolha do regime vai ter impactos em decisões sobre financiamento, ajuste de política de crédito, necessidade de capital e assim por diante. Então, é fundamental entender as implicações de cada regime e como afeta decisões financeiras. Para quê? O objetivo é você ter uma gestão financeira sólida e sustentável, não só imediata, no curto, médio e longo prazo também. E aí que, às vezes, as pessoas, elas afetam decisivamente o futuro do negócio, porque priorizam estritamente aquele momento presente e esquece que você tem um futuro médio e longo prazo que vai ser presente lá também. Construí-lo da melhor maneira hoje é a coisa mais inteligente a ser feita do ponto de vista financeiro. Então, trazendo para vocês que estão assistindo agora, você tem 18, 20 anos. O jeito mais fácil de resolver a sua situação financeira aos 50 anos, aquela que você quer ter lá, você quer ter milhões lá, então como quando você precisa resolver hoje, e aí se torna fácil demais. Por que você não pensa e não resolve quando você tiver 50? Tipo eu, 54, 57. Essa é a estratégia que eu passarei para vocês agora. Isso é só uma cortesia, não está no livro. Ela funciona a longo prazo. Depois não funciona mais. Então, por exemplo, você quer ter alguns milhões quando chegar aos seus 50 e poucos anos? Faça uma aplicação na Bolsa de Valores de R$300, se você puder, R$500, invista numa empresa blue chips, ou seja, numa empresa classe A da Bolsa de Valores, a longo prazo, ou algumas empresas, faça um plano juntamente com um agente financeiro para te orientar.
Os primeiros anos o impacto é mínimo, mas lembra que é uma progressão aritmética. E a partir de década e meia, você já começa a ter um ganho de juros sobre juros, de capital sobre capital e de rendimento sobre rendimento. Começa a ficar bem interessante. Mas isso requer uma escolha financeira. Perceba que vocês são novos agora. Você consegue fazer uma solução, implementar essa solução de uma maneira fácil e tranquila. Começando agora. Depois de 50, não mais. Por que não faz? É fácil de resolver. Eu li um livro há um tempo, é o seguinte: você resolve o problema antes dele aparecer. Na época eu não entendi bem, depois comecei a refletir, percebo que faz toda a diferença do mundo. Então, eu vou dar alguns exemplos de possíveis decisões que você pode tomar utilizando o regime de caixa ou de competência, ou ambos, que é a minha sugestão. Primeiro, você pode ter uma boa gestão do fluxo de caixa, controle e análise. Eu entendo que é indispensável você ter uma gestão de fluxo de caixa, presente e passado, e principalmente o presente, mas com bastante importância também para o futuro, e entender a sua liquidez, o seu foco e tudo que se gera de consequência em função disso. Análise de desempenho e resultado, você só consegue medir desempenho e resultado pelo regime de competência. Você tem decisões estratégicas, de rentabilidade, tanto operacional como as consequências dessa performance. Visão de planejamento tributário e compliance. A tributação ela se dá pelo regime de competência. E o compliance é a sua obrigação de fazer a coisa certa de forma certa. Então, você consegue fazer esse atendimento de forma efetiva. Outra questão é a questão de decisão de financiamento e captação de recursos. Uma vez que se permite você conhecer a capacidade de liquidez e necessidade de capital, você consegue fazer uma gestão mais eficaz. Você sabe se vai precisar de dinheiro, você pode se antecipar. Eu vou precisar de dinheiro daqui a 6 meses. Você toma as suas ações para o financiamento com as melhores condições possíveis. É muito vantajoso você antecipar o problema. Lembra? Outra possibilidade é definir a sua estratégia operacional. Questão de gestão de estoque. Se você tem uma gestão de estoque mais eficiente, pode impactar diretamente no lucro do negócio. Questão de riscos. Você sabe quando os fatos estão acontecendo, e aí você consegue mitigar de forma mais eficiente os riscos que podem acontecer no negócio. Decisão de planejamento financeiro. Lembra que eu falei, o presente hoje, eu preciso estar preparado adequadamente, mas o presente de hoje, ele já era o futuro, o passado. E o futuro, hoje, amanhã, ele será presente. Então, eu preciso antecipar para quando esse futuro esteja preparado adequadamente. Então, essas decisões, elas são fundamentais para facilitar as soluções. O que normalmente as pessoas fazem? Querem resolver o problema que já aconteceu.
e não se prepara para os que vão acontecer. E aí a dificuldade aumenta significativamente, é natural. Outra escolha é de capacitação. Para tomar boas decisões, as pessoas precisam estar capacitadas para tal, conhecer o ferramental e, a partir desse conhecimento do ferramental, poder fazer as melhores escolhas decisórias. E para isso você precisa de um programa de capacitação constante e permanente. Mas como que eu faço para executar essas decisões? Por exemplo, do fluxo de caixa, é indispensável você ter um software de gestão financeira que permite monitorar o fluxo de caixa em tempo real. É muito acessível para todo tipo de porte de empresa. A questão de desempenho. Você pode focar a criação de indicadores. Foca nos indicadores de ROI, o Return on Investment, EBITDA, que é o lucro antes dos impostos, taxas, depreciação e assim por diante, que é o Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, EBITDA, que é o lucro intermediário. Vocês vão entender mais para frente aonde que ele se posiciona de forma bem interessante. Estratégia para planejamento tributário, você tendo conhecimento do calendário, permite fazer uma escolha dentro do regime, das escolhas tributárias e minimizar o impacto fiscal e o período para a questão de liquidez do negócio. Liquidez, lembra? Capacidade de pagamento. Estratégia de financiamento, você tendo a informação de fluxo de caixa adequado, você pode buscar linha de crédito de uma forma antecipativa. Questão da gestão de riscos e controles internos. Você, um exemplo de executar, realizando auditorias periódicas internamente. Você vai mitigar alguns riscos. Estratégia de formação e capacitação. Promover programas de treinamento, parece uma coisa óbvia. Ou fazer parceria com instituições de ensino ou de preparações necessárias para essa capacitação. Planejamento estratégico e orçamentário. Construa orçamento com base em informações futuras, atualizado em tempo real. Tem gente que pensa que fazer um planejamento, aí o cara precisa deixar aquilo lá e seguir por um ano. Não. O orçamento, na minha visão, ele é uma coisa fluida. Significa o quê? A cada novo fato, esse orçamento vai sendo atualizado para 12 meses seguintes, em tempo real. Ou seja, eu sempre sei o que vai acontecer lá para frente no negócio em termos de fluxo financeiro. A cada vez que uma coisa impacta no negócio, eu já passo esse registro e esse registro fica disponível. Então, eu consigo ter uma gestão, uma estratégia financeira, de políticas financeiras de uma forma muito mais assertiva e muito mais eficaz.